Oi, pessoal! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um livro que eu estava muito ansiosa para falar sobre essa história, sobre tudo que envolve essa obra, que vai estrear inclusive a sua adaptação essa semana nos cinemas. Já existem muitos outros filmes dessa adaptação, mas é uma que tem sido muito esperada devido ao elenco, a toda uma conjuntura que tem prometido. Embora a gente vá comentar mais adiante que há divergências na representação das personagens. Sem demoras, o livro é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte, uma leitura que eu fiz durante o período letivo da faculdade. Agora eu tô de férias e eu tava muito ansiosa para comentar com vocês. Eu deixei pra gente comentar assim bem na véspera da estreia do filme e a gente vai conversar um pouco sobre essa história, sobre os personagens. Vou relembrar, como eu falei no vídeo anterior, não tem como falar sem spoiler, tá? Então, se você continuar assistindo, é responsabilidade sua saber que você vai escutar spoiler nesse vídeo. Vamos entender primeiro o contexto histórico dessa obra. Ela foi publicada em 1847, no apogeu da Era Vitoriana. Então, o movimento literário que predominava nesse período era o realismo vitoriano. As questões abordadas nas obras, geralmente na literatura, era sobre moralidade, a sociedade, valores, etc. E Emily Bronte, essa foi a única obra dela publicada e se tornou muito famosa na literatura inglesa. Ela, junto com as suas irmãs, as irmãs Bronte, publicaram várias obras nessa época. E isso foi muito importante porque era uma época em que o movimento literário, a literatura girava em torno dos autores masculinos. Então, até mesmo a própria Emily Bronte vai utilizar uma alcunha masculina durante um período. O Morro dos Ventos Vivantes vai começar de uma forma curiosa, porque não vai se iniciar com uma história de amor, mas sim com a chegada de um forasteiro. Esse forasteiro que eu me refiro se chama Senhor Lockwood, e ele vai narrar o início da história pra gente. Em alguns momentos ele vai voltar durante a narrativa, mas ele vai ser uma peça muito importante para a gente entender essa história. Uma coisa que me chamou bastante atenção é a forma como ele fala, porque ele é muito irônico, ele é engraçado e ele consegue nos fazer entender a história devido à sua curiosidade. Eu tive alguns colegas que não gostaram da obra, não deram continuidade à leitura por causa da edição, e eu resolvi só dar uma pausa aqui na história para mostrar para vocês a minha. É um texto integral com uma edição especial de 175 anos, e eu comprei na Amazon, vocês podem comprar também. Talvez seja uma leitura que vocês gostem mais do que outras edições de bolso com uma linguagem mais complicada. Essa linguagem aqui é mais acessível. Mas enfim, dando continuidade, ele vai chegar a essa granja. O nome dessa granja é Thrush Cross Grange. E o senhorio é um homem chamado Radcliffe, que é dono também da mansão chamada, no momento das revelações, o Morro dos Ventos Uivantes. E ele vai perceber que os moradores dali, isso eu falo do Senhor Lockwood, ele vai perceber que aqueles moradores são hostis, é um clima frio, estranho, parece um tempo todo assim que você está pisando em ovos para conversar. Ele tenta conhecer as personagens, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele não tem essa liberdade para diálogo. E, inclusive, eu vou trazer algumas partes do livro para a gente entender. Em uma segunda visita que ele vai fazer ao Morro dos Ventos Vivantes, ele vai acabar sendo obrigado a dormir na mansão. E é nessa noite que ele vai passar ali que ele vai ter um dos momentos mais chocantes do livro, porque ele vai encontrar inscrições em uma parede de um nome de uma mulher, chamada Catherine Earnshaw. E além dessas inscrições, ele vai encontrar um diário. E nessa noite, ele vai ter a impressão de que ele foi visitado por um fantasma dessa tal Catherine que implorava para entrar pela janela. E durante a leitura do livro, até o próprio Radcliffe, depois de tantas zoadas, de tanto medo que o Sr. Lockwood colocou na casa, ele vai entrar e aí ele vai começar a tentar chamar a Catherine de volta para aquele ambiente, e aí que você percebe que existia algum tipo de vínculo ali. Quando eu comecei a ler, eu achava que eles eram marido e mulher, e que ela havia falecido e ele era viúvo e amargurado. Foi essa a impressão que eu tive. Mas diante de todo aquele choque, o Sr. Lockwood vai adoecer. E na medida que ele adoece, ele vai precisar dos cuidados de uma governanta muito importante para nossa história chamada Nellie Jean.
E é a partir da visão dela, do ponto de vista dela, que aquele passado vai ser revelado pra gente e a gente vai conhecer a história das personagens. A Nelly, que é a governanta, ela vai começar a história contando sobre a viagem do Senhor Earnshaw, que é o pai da Catherine, que é aquele fantasma que visita o Senhor Lockwood. O Senhor Earnshaw vai fazer uma visita a Liverpool, e aí ele vai perguntar o que os filhos gostariam de presente. Hindley vai responder que queria uma rabeca, e em seguida ele vai perguntar para Catherine. Hindley é o filho mais velho do Sr. Earnshaw, e Catherine, como mal tinha completado 6 anos de idade, mas ela sabia montar em cavalos, ela pediu um chicote. Só que o senhor Earnshaw, ele não vai voltar com nenhum presente para essas crianças, a não ser uma terceira criança para cuidar. E essa terceira criança, a obra descreve que é um cigano de pele escura, e o senhor Earnshaw o chama de Radcliffe. E apenas Radcliffe. Ele não dá um sobrenome a esse rapaz que ele traz dessa viagem, que ele diz que estava precisando de ajuda, e isso já fala muito sobre a posição que ele vai ocupar dentro daquela família e da sociedade. E ele vai crescer dentro de um ambiente que ele constantemente vai disputar a atenção do pai, juntamente com Hindley, e vamos fazer assim, do pai, e a própria Nelly, não vamos confiar totalmente na narrativa dela, mas ela diz que o pai tratava melhor Radcliffe devido às suas condições do que o próprio Hindley. Isso acirrava ainda mais as discussões entre os dois. E ela diz também que Radcliffe não era nenhum tipo de santo, que muitas vezes ele utilizava desse favoritismo para se promover. A relação com Catherine foi muito diferente. Eles tinham uma ligação maior, eles eram forças indomáveis juntos, brincavam juntos, aprontavam juntos, e isso foi até eles crescerem e o senhor Earnshaw falecer e Hindley assumir todo o comando da casa, deixando Radcliffe numa posição muito marginalizada, um ponto que vai ser central no desenvolvimento dessa obra. Então ela vai crescer junto com Radcliffe, Catherine. Só que um dia ela vai fazer uma visita à granja Thrush Cross e ali ela vai conhecer Edgar Linton e Isabella Linton, dois irmãos que são muito importantes para o desenvolvimento da história. Quando ela entra em contato com o mundo deles, ela vai ver sofisticação, refinamento, coisas que vão mudar o comportamento dela. Ela já era uma menina mimada, ela vai se tornar ainda mais sofisticada, mais elegante, e vai ver a diferença entre o mundo dela e o mundo de Radcliffe. E aí vai ter um dia que eles vão ter uma discussão muito forte, Edgar e Catherine, e ele vai pedir ela em casamento depois dessa discussão, depois de ela ter dito palavras duras para ele, de ter tratado ele mal. E aí você já vê a diferença da natureza entre os dois. A Catherine, ela é muito explosiva e o Edgar, ele é perdidamente apaixonado por ela. Uma opinião minha, eu sinto muita pena dele porque ele a ama de verdade e ele possui muitos atributos, mas nenhum deles chama a atenção de Catherine como Radcliffe chama. E aí ela vai ter um diálogo com a própria governanta, que tem um papel muito importante nessa história, porque tanto Catherine quanto Radcliffe conversam muito com Nellie. E é muito interessante porque ela vai contar para ela que foi pedido em casamento. E aí a senhora Jean vai falar: Você ama o senhor Edgar? Aí ela vai falar: Quem evitaria isso? Naturalmente eu amo. E ela vai falar: Por que você o ama, senhorita Cat? Que tolice. Amo e é suficiente. E aí, quanto mais a governanta instiga, mais ela vai falar sobre atributos, sobre ele ser jovem, inteligente, bonito, sobre ele amar Catherine, mas a senhorita Nelly vai dizer que nada disso adianta, porque muitos jovens também têm essas qualidades. Mas tem alguma coisa que ainda aflige Catherine diante de tudo isso, e ela diz que está convencida de que ainda assim está errada, mesmo ele sendo um homem perfeito. E aí Nelly diz que não pode compreender, e aí ela fala sobre Radcliffe nesse momento. Um momento muito importante para a narrativa é esse, que Radcliffe vai escutar essa conversa escondida da senhora Jean com a Catherine, e aí ela vai falar sobre o segredo dela para Nelly, que ela não tem vontade de se casar com Edgar mais do que ela tem de estar no céu.
Seria uma degradação para ela casar-se agora com Heathcliff. Por isso ele jamais saberá como ela o ama, e isso não é porque ele seja bonito, mas porque ele é mais ela mesma do que ela. Então, ela vai falar: seja do que for que as nossas almas sejam feitas, a sua e a minha são as mesmas. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de um luar, de um relâmpago, ou de gelo, ou do fogo. Então, ela vai mostrar, eles são muito parecidos, eles estão destinados um ao outro, assim, nesse sentido de identificação, de amor, mas é uma realidade incompatível. Só que Radcliffe não vai escutar sobre esse amor, ele vai escutar que para ela seria uma desgraça se casar com ele. E a partir daquele momento ele vai desaparecer e vai demorar a voltar, e até um certo ponto ela vai esquecer um pouco daquilo ali, vai seguir em frente com a sua vida, mas depois Radcliffe vai retornar. Nisso que ele vai desaparecer, anos vão se passar. E esse desaparecimento do Radcliffe vai marcar uma ruptura muito grande entre ele e Catherine. Tanto que ela vai seguir em frente. Mas aí, quando ele retorna, ele vai retornar mais forte, um porte assim, mais como se ele tivesse entrado pro exército, rico, mais frio, e ao longo de toda a narrativa que a gente percebe é um homem determinado a se vingar. E o começo dessa vingança vai se dar pelo próprio Hindley, o irmão da Catherine, como a gente falou anteriormente. Hindley é uma pessoa, vamos dizer assim, mergulhada no alcoolismo e extremamente desequilibrada emocionalmente, e Radcliffe vai explorar justamente isso, vai incentivá-lo a beber, vai incentivá-lo a, como é que se diz, a se afundar em dívidas, e vai explorar isso para tomar o controle da mansão do Morro dos Ventos Vivantes. A vingança do Radcliffe contra o Hindley vai ser uma coisa econômica, psicológica e lenta, da mesma maneira que foi lenta toda a humilhação que ele passou durante a infância com o Hindley e com Catherine. E com a morte de Hindley posteriormente, Radcliffe vai assumir a posse, vai possuir a mansão do Morro dos Ventos Uivantes. Além de se vingar de Hindley, ele vai planejar sua própria vingança contra Edgar Linton, que é o marido do amor da sua vida. Quando Radcliffe chega, uma pessoa instantaneamente vai se apaixonar por ele, que é a pobre coitada da Isabella Linton. Eu falo pobre coitada porque ela enxerga atributos em Radcliffe que ele não tem. Não tem, pelo menos com ela. Ela se apaixona por ele, diz que ele é injustiçado, enfim. Só que ele ama Catherine. E Catherine também, vendo essa paixão de Isabela por ele, a humilha muito diante de Radcliffe, que eu também particularmente não acho legal na obra, né? Mas ela tem essa personalidade de querer estar aqui, e quando ela vê que Isabela se apaixona por ele, ela coloca Isabela aqui, tenta humilhá-la. E isso não é legal da parte de Catherine. E vendo essa paixão por ele, Radcliffe se aproveita e se casa com ela. Ela ainda aceita se casar com Radcliffe por estar apaixonada, acreditando que o casamento vai ser um mar de rosas. E o irmão dela é totalmente contra essa união, porque ele sabe como Radcliffe é. Edgar fica muito triste e acaba ficando de mal com Isabela. Mas depois de um tempo, a Nelly vai nos relatar que a Isabela sofre todo tipo de violência, principalmente uma violência verbal. Ele humilha ela de muitas formas, dizendo que nunca desejou se casar com ela, ele se casa somente por vingança e para ter o acesso jurídico e legal à herança dos Linton. A Catherine já tinha uma saúde muito frágil. Com o retorno do Radcliffe, que era uma pessoa altamente instável emocionalmente, a saúde dela vai piorar. E, alerta de spoiler novamente, posteriormente ela vai falecer. Com a morte dela, o ódio de Radcliffe ele não vai diminuir, muito menos sossegar, ele vai se expandir. Então, Hindley tem um filho chamado Harrington. Radcliffe vai humilhar Harrington de todas as maneiras possíveis, tornando ele uma segunda versão de si mesmo, rebaixando ele socialmente, colocando ele para cuidar de cavalos, e vai fazer com que a filha de Catherine e Edgar, chamada também de Catherine Linton, e
e o seu filho com Isabela, chamado de Linton Ratcliffe, se casem, para que ele possa ter o direito sobre a granja Thrushcross e unir as duas propriedades juridicamente, legalmente, como uma só. Até é narrado durante a obra que Isabela vai fugir com o seu filho para que Radcliffe não tenha nenhum envolvimento com ele ou influência sobre a sua criação. Mas posteriormente ela vai adoecer e falecer e o menino vai voltar a morar com o pai. O final da obra, vamos dizer assim, ele é satisfatório, mas o desenrolar desse desfecho ele é um pouco triste, porque mesmo conquistando tudo que ele havia planejado, como por exemplo a posse das propriedades, ou seja, ele se tornou um homem rico, mesmo tendo tido a sua vingança e ascendido socialmente, mesmo dominando as heranças por meio dos contratos, ele vai perder o que ele mais queria, que era a Catherine, que era o seu amor, que era ter uma vida com ela. E essa vingança que ele buscava tanto um objeto, a sua obsessão não vai ter mais uma finalidade. E aí ele vai entrar nesse estado de profundo pesar, porque ele não vai ter mais nada, ou ninguém a quem destruir, ou nenhum plano assim para executar. Algumas conclusões que a gente pode ter: é uma obra extremamente violenta, e eu não falo assim de violência física, eu falo que a violência está nas palavras. Você percebe que não são personagens pobres, são famílias nobres ali que se conhecem, que criam vínculos, com exceção de Radcliffe no começo. Mas quando você lê, você percebe que mesmo sendo uma vida no campo, não é uma vida tranquila, é uma vida que o tempo todo existem conflitos, existe sofrimento, existe doença e morte. E eu acho que o único momento assim que há uma morte com um luto que aproxima as pessoas é quando Radcliffe e Catherine se consolam após a morte do Sr. Earnshaw, o pai dela. Eles não entendem muito sobre a morte, mas ali eles consolam um ao outro. Mas é uma obra que tem muitas fantasias, muitas ilusões, muito discurso sobre a ascensão social, expectativas que nunca se cumprem, que reforça muito o papel da literatura nesse século XIX, mas é um final um tanto satisfatório. No final da obra, o Sr. Lockwood fala justamente o que eu estava comentando aqui com vocês sobre o desfecho, e eu não queria. E eu queria só ler para a gente comentar um pouco. Ele fala assim: busquei e não demorei a encontrar 3 lápides da encosta perto da charneca, uma meio cinzenta, meio escondida pelas urzes, a de Edgar Linton, apenas rodeada pela grama e pelo musgo que crescia aos seus pés, a de Radcliffe ainda nua. Fiquei um tempo junto delas. Admirei as borboletas esvoaçando entre as urzes e as flores, ouvi a brisa soprar através do mato ralo e fiquei pensando: como poderia alguém jamais imaginar um sono agitado para os que repousam naquela terra tranquila? Então aqui ele mostra claramente a dicotomia existente entre essa vida no campo, que deveria ser tranquila, e a realidade maluca de todo mundo que ali viveu, que ali passou, que até a morte lutou contra um sofrimento, contra uma impossibilidade de ser, de existir. E eu achei muito engraçado quando, durante um vídeo, assim, um meme no Instagram, um homem falou que existem alguns pensamentos que passam pela cabeça do leitor quando ele está lendo a obra, que 2 deles são: como é que a senhora Jean consegue lembrar de tanta coisa, até mesmo coisas que ela nem estava presente, e que todo mundo dentro dessa obra é louco. Eu acho que as pessoas mais sãs são a própria governanta, vamos dizer assim, dentro da história, eu não vou falar do Sr. Lockwood, a própria governanta, Edgar e Isabella Linton. Não vou culpar a Isabella por ter se casado por Radcliffe porque ela estava apaixonada. E Edgar, da mesma forma, por Catherine. Mas Catherine e Radcliffe eram, eram duas pessoas, assim, completamente instáveis emocionalmente. Eu não sei se vocês fizeram a leitura da obra e estão assistindo após terem feito a leitura, mas se vocês vão ao cinema assistir esse filme e esperam um romance, não se deixe decepcionar, tá? Já estou alertando que é uma história bastante violenta e carregada de sofrimento. Acho que a história mais bonita dentro desse livro não é da senhorita Catherine com o Radcliffe, e sim do Harrington Earnshaw com a Catherine Linton, que é uma nova geração. Inclusive, a senhora Jean
torce muito por essa união e ela fala, né, uma das frases mais bonitas do livro: ambos, porém, visavam ao mesmo fim, um amando e desejando estimar, e o outro amando e desejando ser estimado, e se esforçavam para alcançá-lo. Ela torce muito para que eles dois fiquem juntos. Então, é a união aí mais bonita que existe dentro do livro. E é um livro que é carregado de sentido e de falas cheias de emoção. Vamos concordar que a adaptação não está fiel ao livro, porque Catherine não é loira dos olhos azuis e Radcliffe não é branco. E nós sabemos também que o senhor Edgar Linton também, ele não é moreno, negro, ele é parecido com a sua irmã Isabela, eles eram loiros, de pele clara. Então existiram algumas divergências em relação às personagens. Eu espero que pelo menos os diálogos estejam de acordo com a obra, mas elas não foram retratadas fielmente de acordo com o livro. Mas eu espero que diante desse vídeo aqui as coisas tenham ficado mais elucidadas, que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer as informações que eu pude, mas existem muito mais detalhes a serem explorados dentro desse livro. E até o próximo vídeo.